Oi, gente. Eu vim aqui de cara limpa para dar um testemunho para vocês. Eu estou devendo esse testemunho há muito tempo e muita gente me pergunta e vem me perguntando desde que eu comentei isso, mas eu nunca falei sobre isso de forma aberta. Até porque eu acho que é muito pessoal, então eu nunca me atentei a falar isso de uma forma mais ah, é, intimista, porque é uma particularidade minha. Mas eu decidi falar e hoje finalmente eu tô gravando para vocês. Então, eu não me preocupei com como eu vou estar de filtro de maquiagem, enfim, eu tô do jeito que eu tô para contar para vocês um pouquinho do que foi o meu testemunho acerca do meu vício no açúcar. Para quem não sabe, eu sou nutricionista e eu sempre tive vício em açúcar, desde pequena. Eu nunca tive uma alimentação muito regrada na minha juventude, digamos assim. E estudando depois que eu me formei e fiz as pós-graduações, eu fui estudando mais a fundo não só a parte oncológica, mas a parte intestinal. Eu vi quanto o açúcar era nocivo e como ele poderia ser viciante e que aspectos ele estaria envolvido até na prevenção do câncer. E aí eu decidi fazer vários propósitos, eu sou cristã, então eu faço propósitos ao longo da minha vida, jejuns, e um deles que eu sempre fazia era o do açúcar. Então eu já fiquei 7 dias sem açúcar, com propósito de jejum, oração e tirando uma coisa que era muito difícil para mim, para ter aquele sacrifício. E depois eu falo aqui acerca de propósitos, de como eu faço propósito, de como eu faço jejum, mas o objetivo desse vídeo é falar sobre o meu testemunho de como eu me livrei desse vício. Não só por ser nutricionista, mas um vício no açúcar, que muitas pessoas pensam que o vício ele é somente atrelado a algo ilícito, digamos, o entorpecente, né? E não necessariamente. O álcool não necessariamente vai ser somente isso. O açúcar pode sim ser um vício, a pornografia pode ser um vício, o celular ele pode ser um vício. Então, ele pode se tornar um vício, né? Mas no meu caso era o açúcar. Eu literalmente não conseguia ficar sem, eu ficava irritada, eu chorava. Eu não sei explicar assim com palavras quem é que vocês podem até comentar se vocês têm esses sintomas e assim, de você comer um chocolate, você comer um doce, um açúcar e ficar calmo, mas ele é um looping, né? Então você vai lá e desce, e aí você precisa dele de novo e você fica nesse looping. E era o que acontecia comigo. Principalmente na TPM, quando os nossos hormônios eles estão mais alterados. Então, eu fazia vários propósitos. Até que saindo do shopping uma vez com os meus filhos, Deus falou comigo dentro do meu carro. Você vai fazer um propósito até o seu aniversário. A gente estava em abril. Aí, e esse propósito vai durar 70 dias. Eu parei assim no carro, meu filho até falou assim: "O que foi, mamãe?" Eu falei assim: "Eu achei que Deus tinha falado comigo para fazer um propósito até meu aniversário. Nossa, mas falta muito tempo." Aí, de 70 dias não, minto, ele não tinha falado ainda de 70 dias, ele tinha falado até o meu aniversário, começando no dia 7. Aí, e a gente estava ainda uma semana antes, estava no iniciozinho de abril, era dia 2, dia 3. E aí, de 2024. E aí eu me fiz de maluca. Fui para casa. E aí, quando eu deitei na minha cama, eu ia começar a fazer minhas listas, porque eu sempre fiz checklist de listas do que eu vou fazer na semana, de compromissos, enfim. Eu sempre gostei muito de estar no controle e sempre gostei muito de me organizar para não deixar nada faltar, nada falhar. E aí, quando eu comecei a fazer, Deus falou novamente comigo: você vai fazer um propósito. Dessa vez ele falou diferente. Você vai fazer um propósito e esse propósito vai ter 70 dias. E você vai começar ele no dia 7. Aí eu parei assim, eu falei assim, gente, eu acho que eu tô ficando maluca. Aí tá, eu peguei o calendário.
Quando eu peguei o calendário e fui contar os 70 dias, caía exatamente no dia do meu aniversário, como ele tinha falado antes e eu tinha me feito de maluca. Aí eu falei assim: "Meu Deus, foi Deus mesmo que falou". E aí tá, fiz o propósito, eu sempre fui muito obediente a Deus e os direcionamentos que Deus me dava, eu sempre fui muito obediente. Então, inclusive todos os propósitos que eu fiz comigo mesma, eu sempre falhava, e quando eu fazia propósitos com Deus, de fato eu conseguia, porque eu tenho muito temor e tremor, diante do Senhor, então as coisas do Senhor eu sempre fiz com muito mais respeito do que comigo mesma. Não deveria ser assim, mas comigo sempre funcionou assim. E aí, eu iniciei esse jejum no dia 7 de abril de 2024 e fui até o meu aniversário, que completava os 70 dias. Só que, quando faltava uma semana para terminar esse jejum, eu já estava planejando. Olha como é a mente do viciado. Eu já estava planejando o que eu ia comer para quebrar esse jejum de açúcar. Eu já estava planejando os lugares que eu ia, o que eu ia comer. Eu estava planejando que eu ia na Bate de Leite tomar um sorvete, depois eu ia tomar um açaí, depois eu já estava planejando a forma de me afundar novamente. Só que eu não percebi isso. Até que faltando 7 dias, exatamente 7 dias, Deus sempre falou muito comigo acerca do 7 e eu posso depois fazer um vídeo sobre isso, mas vou manter aqui o foco. E aí ele falou comigo claramente. Ele falou: "Você não vai voltar a comer o açúcar". Aí eu parei, eu tipo: "Como assim não vou voltar a comer?" Eu já estava planejando, o jejum não era de 70 dias, eu já estava planejando voltar. E aí Deus falou claramente comigo: "Você não vai voltar a comer açúcar após os 70 dias. Você vai comer 7 vezes no ano. E essas 7 vezes no ano você vai escolher com muito mais consciência e você não vai conseguir, porque você não vai estar comendo o tempo todo, você não vai conseguir comer muito, porque sempre que você faz um jejum de açúcar, por exemplo, quando você volta a comer, tá tudo muito doce, então você não consegue comer em quantidade. Você acaba comendo bem menos. Então, eu entendi essa questão. E aí ele falou: "Você não vai voltar a comer açúcar. Você vai comer açúcar 7 vezes no ano. E assim você vai escolher com muito mais consciência, com muito mais sabedoria. Porque eu te fiz para dominar sobre todas as coisas", a palavra vai dizer isso. "Eu te fiz para dominar sobre todas as coisas e não ser dominada por elas. E você estava sendo dominada por elas. Eu não te fiz para isso. Eu te fiz para dominar sobre todas as coisas". E aí, e é super atrelado à palavra, enfim, aí eu parei assim, eu falei: "Meu Deus". E foi assim. Então foi assim que Deus me curou, porque eu sabia que independente da quantidade de dias que eu fizesse, eu já tinha feito 40 dias de açúcar e tinha voltado a comer da mesma forma. Eh, eu sabia que dessa forma, isso ia acontecer. E aí eu fiquei esperando ele falar por quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 3 anos? Ele não falou. Ou seja, é até quando ele quiser ou para sempre. Se a palavra vai dizer que se algo te domina, você tem que fugir daquilo, né? Então faz total sentido. E no início foi muito difícil para mim, principalmente nesses 70 dias. E foi muito difícil também escolher determinadas coisas e momentos, porque eu pensava assim: eu tenho que guardar um para o Natal, tenho que guardar um dia para. Eu ficava pensando com muito mais sabedoria como eu ia escolher esses dias, né? Ou, de repente eu vou fazer uma viagem em tal dia, então eu vou optar por caso tenha alguma coisa diferente lá para eu poder comer. Então eu não conseguia pensar em gastar com bobeira mais. Não era um chocolatinho que ia me fazer escolher gastar o meu dia de açúcar, digamos assim. Era algo assim, uma sobremesa que eu nunca comi na vida, ou uma sobremesa de uma viagem, um local típico que de repente eu queria muito experimentar. Algo assim que você escolhe com muito mais consciência. E assim foi feito. Hoje é o dia 30 de setembro, tô gravando esse vídeo no dia 30 de setembro de 2025,
E esse ano de 2025 eu só usei 3 dias desses 7 de açúcar. Super consciente, 2 deles foi numa viagem que eu fiz para o Jalapão, onde tinham comidas de fato típicas. Eu não viajo, eu moro no Rio de Janeiro, então eu não viajo para o Jalapão todos os dias. Então Tocantins ele tem, ainda que comidas iguais aqui, tipo, por exemplo, uma canjica, lá tem igual aqui, só que a canjica de lá tinha um sabor diferenciado, eu não sei explicar. Então, é uma coisa que eu sempre gostei muito. Eu faço a versão sem açúcar quando eu quero comer, mas lá eu quis experimentar de fato a de lá. Então, 2 dias desses eu usei esse ano de 2025 lá no Jalapão, em Palmas, e um deles foi no início do ano, numa viagem que eu fiz para um hotel fazenda. Então, foram essas 3 vezes até então que eu escolhi comer o açúcar, gastar, digamos assim, o meu dia de açúcar. Não sei nem se eu vou gastar os 7 esse ano, eu ainda tenho 4 teoricamente para gastar esse ano. E quando eu digo açúcar, é açúcar, tudo relacionado a açúcar, tá? Açúcar adicionado, por exemplo, o pão que eu consumo é sem açúcar. Biscoitos que contêm açúcar na composição eu não consumo. Ketchup é o zero açúcar. É, tudo que contém açúcar adicionado, seja demerara, seja mascavo, eu não consumo. Se eu consumo, isso tem que abater do meu dia de açúcar, digamos assim. Isso eu teria que gastar obrigatoriamente um dia de açúcar para isso. É, no início foi muito difícil adaptar, é, mas hoje é muito mais tranquilo. Hoje eu posso dizer para vocês que o açúcar não me domina mais. Eu vivo muito bem sem ele e me faz muito bem. Inclusive, todas as vezes que eu gasto esse dia do açúcar, me faz mal fisicamente. Eu fico no banheiro o dia inteiro no dia seguinte. Eu me sinto enjoada, me sinto mal, me sinto inchada. Então é uma coisa que, de fato, eu entendi que me faz mal, não tem teor. Aí, como nutricionista, eu falo para você, não tem ah, nada nutricionalmente falando é interessante para gente. Quando a gente fala em energia, a gente pode ter essa energia de várias outras formas, não necessariamente com o açúcar refinado em si, mas ele é altamente cancerígeno, sim. O açúcar alimenta as células cancerígenas, o açúcar ele alimenta essas células. Ah, e entre outras coisas, ele inflama o nosso corpo. Eu tenho uma doença autoimune chamada Hashimoto, que eu trato há 18 anos, e isso afeta também qualquer tipo de doença autoimune que você possa ter, ou qualquer tipo de patologia, lipedema, e entre outras coisas. É, então é isso. Assim que eu me curei do açúcar, com a ajuda de Deus, porque sem ele eu nada seria, eu nada faria. Mas eu tô gravando esse vídeo para dizer que é possível, que eu não sei o que você tem de vício, o que tem te dominado, mas eu te digo que Deus fez você para dominar sobre todas as coisas e não ser dominado por elas. Ele ensina que nós devemos ter domínio próprio. E domínio próprio é ter domínio sobre o nosso próprio eu, sobre as nossas vontades, e não ser dominada por elas. Quando uma pessoa diz que não consegue ficar sem beber, sem fumar, sem comer açúcar, ela não está tendo liberdade, livre-arbítrio, que foi o que Deus deu pra gente. Então, ela está sendo dominada por essa vontade. A partir do momento que você é dominado por algo, por alguma vontade, e você não consegue controlar isso, isso está te dominando. Então, é, para você sair disso, você precisa sair da probabilidade de consumir isso, sair da probabilidade de fazer esse tipo de coisa. E comigo funciona muito esse propósito com Deus, porque com Deus não se brinca. E eu tenho muito temor, não só por ser cristã, mas eu tenho muito temor quando se fala de Deus, quando se fala das coisas do Senhor. Eu tenho muito temor e obediência e disciplina quanto a isso. Então, eu não brinco com as coisas do reino, sabe? E fazer esse propósito com Deus me ajudou. Hoje eu vivo muito melhor. Tudo que eu tenho que fazer na minha vida, até se eu tenho que retomar um hábito que eu abandonei, eu faço esse propósito, eu faço propósito com Deus nesse intuito.
e que você possa encontrar esse motivo, essa motivação, que é o motivo que te leva a agir, o motivo que te leva à ação. Que você possa encontrar essa motivação para largar esses hábitos ou conquistar hábitos que fazem bem para você, largar hábitos que não fazem bem a você, para que você não seja dominado ou dominada por determinados hábitos que te consomem e estragam a sua saúde, a sua mente e te levam para baixo ao invés de te levar para cima. Deus nos fez para dominar sobre todas as coisas. Deus nos fez para ter vida e vida com abundância. E para que isso aconteça, a gente precisa ter consciência de determinadas coisas e saber que tudo nós podemos, mas nem tudo nos convém. Nós podemos comer de tudo, mas não tudo, sabe? Então, esse tudo posso, mas nem tudo me convém, é muito verdade. Então, que você possa ficar com esse testemunho, que ele possa te edificar. Diz para mim se ele te edificou de alguma forma, se você assistiu até aqui. E como eu estou começando esse canal, se você puder se inscrever, vai ter muito mais aqui acerca dos propósitos e da minha vida num 360, porque a vida é mais do que apenas uma parte. Então, que você possa estar aqui. Se isso te edificou de alguma forma, manda para alguém que também possa ser edificado com essa palavra. Beijo, fica com Deus.